A galera hoje começou a cuidar mais do corpo, se dá importância ali de cuidar do corpo, da prevenção, né? Como eu falei, hoje as informações estão aí, a internet está aí, a informação hoje está na palma da mão, né? E a Físio está aí para fazer um trabalho aí, tem acompanhado muitas pessoas. E fala um pouco pra gente sobre os outros atendimentos, os outros tratamentos, né? Como você falou, que são inúmeros, né? A questão do RPG, fala um pouquinho pra gente. Sim, sim. RPG, a questão do agulhamento, né? Sim, sim. São técnicas que a gente aprende extra faculdade, né? São cursos, especializações que a gente faz aí extra faculdade e são técnicas que somam muito, que acrescentam muito no tratamento, né? Por exemplo, o RPG, ele é reeducação postural global. Através de posturas, a gente avalia o paciente, né? E aí, através de posturas, a gente faz um posicionamento, faz uma organização ali musculoesquelética que o paciente está necessitando, através de algumas posturas. E a gente trabalha nesse sentido aí do alinhamento, do desvio de coluna e a melhora do paciente, assim, nem só pelo desvio, mas no âmbito de modo geral, assim, uma melhora de todo o comportamento do paciente. E muda tudo, viu? Muda muito. A maneira de você sentar, a maneira de você dormir. Muda muito. Né? Até às vezes a maneira que você malha, você pega um peso, atividades do dia a dia, do trabalho, muda muito. Eu mesmo já passei por situações da coluna e tal. Às vezes, né, você fica muito tempo sentado, tudo isso, né? Sim. E sentado às vezes de uma forma errada. Né? Errada, né? E o corpo acaba se acostumando, viu, Gel? O corpo se acostuma errado. E você nem percebe que às vezes está até torto. Isso. O corpo se acostuma errado. Então, se o paciente, por exemplo, ele para ali para estudar 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ele tá de uma forma incorreta ali, o corpo vai se acostumando. Por quê? Porque você faz isso diariamente, repetidas vezes, né? Então, o corpo vai se acostumando daquela forma errada e aí a gente tem todo esse trabalho para recuperar. O paciente quer que recupere lesões de 5, 10 anos em 10 sessões. E aí não resolve, não é bem assim. Às vezes requer uma continuidade, uma sequência, requer um certo trabalho. Por exemplo, eu tenho um curso de Pilates. Eu uso muito exercício do Pilates no meu atendimento, tanto na fisioterapia convencional. É diferente o Pilates É diferente. É diferente, do né? RPG, é diferente. Do RPG. Mas praticamente todo paciente meu do RPG eu encaminho para o Pilates. Porque quando a gente ganha ali um alinhamento, uma organização do paciente, o paciente vai precisar de mobilidade, de flexibilidade, e o Pilates atua muito bem nesse sentido, né? E eu tenho um curso do Pilates. Por questões de logística assim, da clínica, de espaço, do material que é usado no Pilates, às vezes são materiais maiores, né? Aí acabou que não deu para organizar ali no projeto inicial da clínica, né? E aí eu acabei assim, mas eu uso muito exercício, muita técnica do Pilates no meu atendimento, tanto no RPG quanto na parte da fisioterapia convencional. A questão do agulhamento, eu estava assistindo um vídeo no Instagram essa semana e o paciente não estava conseguindo nem às vezes caminhar e tal. Sim. E tem esse tratamento com as agulhas, né? Fala um pouco pra gente, rapaz. Acontece. É eficaz, né? É eficaz, muito eficaz. Não resolve o problema. A depender do que o paciente está ali necessitando, sentindo, né? Às vezes não resolve o problema inicialmente ali na primeira sessão, mas dá uma melhorada boa. Não, eu digo por conta do joelho. Às vezes você tá com problema no joelho e não quer fazer cirurgia. Sim, não, aí você tá sentindo dor. Não vai resolver o problema, mas... Não. Aí, nesse caso do joelho, Gel, o agulhamento ele já não é tão eficaz. Né? Porque é mais articulação, é mais ligamento. A agulha ela é mais eficaz em músculo. Entendi. Né? Muito mais eficaz no músculo. Por exemplo, você tocou num assunto aí interessante. Eu percebo ultimamente que hoje tudo é ponto de tensão. Hoje parece que tá assim uma fama. Tá com ponto de tensão, faz liberação. E às vezes chega paciente para mim dizendo isso, procurando por uma liberação em determinado ponto, e quando a gente vai ver, o problema não é só o ponto de tensão. Por exemplo, tem pacientes que quando a gente vai orientar a fazer um exame de imagem, uma ressonância, que a gente descobre que tem uma hérnia,
foi um paciente que chegou lá atrás pedindo para fazer um agulhamento em um ponto de tensão. Entendi. É como se eu percebo que é como se a questão da liberação miofascial, que é uma técnica muito boa, tá na moda, é como se estivesse na moda. Uhum. Então chega muito paciente procurando e às vezes não é aquilo que o paciente está pensando. Mas o agulhamento seco, ele é muito eficaz no ponto de tensão, né? Inclusive, eu gosto sempre de somar as técnicas. Porque, para mim, não adianta o paciente entrar na minha clínica e não sair 1% melhor. Então, assim, eu somo um agulhamento seco com uma ventosa terapia, dá pra gente somar. Eu somo um agulhamento seco com a eletroterapia. Eu somo um agulhamento seco com kinésio, que também é uma técnica muito boa de suporte ali. Por exemplo, o kinésio, coloca um kinésio aqui que eu vou conseguir jogar. Uhum. Mas, às vezes, você não consegue jogar. Depende muito da lesão, do grau da lesão, né? Mas o kinésio, pessoal tem que entender que ele é um suporte. Uhum. Ele é um suporte. Se você somar com outras técnicas, se você der um suporte com alguma outra técnica, ele vai ser muito mais eficaz, né? E às vezes o kinésio, ele dá um suporte articular ali muito bom. Tem paciente que consegue, por exemplo, teve uma torção há 2 semanas do tornozelo. A gente faz uma imobilização com kinésio e o paciente consegue jogar sem dor, né? E aí, após a partida, a gente avalia novamente, orienta, como é que foi, sentiu, não sentiu, como é que foi, qual o feedback. Através disso a gente vai vendo o que o que a gente precisa fazer ali para dar uma qualidade melhor de vida, né? Não só para você, às vezes, desempenhar uma função. Por exemplo, um professor, ele chega lá com dor, tá naquela semana que tá naquele pico de dor. Uhum. E aí você melhora ali com alguma técnica, um agulhamento, um kinésio, uma ventosa, uma mobilidade. Mas eu sempre oriento, você não vai deixar de ser professor. Você não vai deixar de fazer aquela repetição no seu dia a dia. Uhum. Né? Então você precisa ter um suporte de cuidado, às vezes mensal, às vezes a cada 15 dias, uma vez na semana. Existem pessoas e pacientes que precisam dar essa continuidade, né? Arthur, e a questão voltando para a questão do joelho, existe a possibilidade de comprometer nervo ciático? Você tem informação disso? Pacientes que não fazem cirurgia. Tem pacientes também que o joelho incha aqui atrás, O meu, de vez em quando dá uma inchada aqui atrás. Depois a gente vai avaliar esse joelho aí. Coitado do meu joelho. Mas então, nosso corpo, ele é todo interligado, né? Às vezes, se não tiver uma interferência direta, ele vai ter indireta. Por exemplo, tem caso do paciente de rompimento de LCA, de lesão do joelho, que acaba gerando ali uma falha mecânica, né? Às vezes gera um encurtamento na musculatura. Se gerar um encurtamento na sua musculatura posterior da coxa, muito provavelmente você vai ter uma disfunção ali na hora de caminhar, de correr. Você pode desempenhar uma disfunção de quadril, né? Se você desempenhar uma disfunção de quadril, teoricamente você está sobrecarregando sua coluna lombar. Sobrecarregando sua coluna lombar, você pode ter uma compressão do nervo ciático. Então, assim, se não tiver uma causa direta, vai ter uma causa indireta. Pode ter uma causa indireta. Como você falou, o corpo humano é todo interligado. Todo interligado. Todo muito interligado. Tem pacientes que chegam para mim com dor de cabeça. E aí, quando você vai investigar o dia a dia do paciente, a vida do paciente, o que é que ele faz, qual a sua profissão, e em casa você faz o quê? Você tem alguma atividade extra? Acontece muito, o paciente está com dor de cabeça, com dores no trapézio. E é interessante essa abordagem também, né? Sim. Até para você saber. A gente busca avaliar o paciente como um todo. Uhum. O paciente não é só um ombro, não é só um joelho. Né? O paciente a gente tem que investigar ele como um todo, de modo geral, de modo global, né? Porque uma coisa soma a outra
Às vezes você melhora uma coisa e falta outra, né? E o paciente faz errado em outra. Então, eu sempre olho para o paciente por completo e busco tratar dessa forma. Chegar a um diagnóstico mais preciso, né? Mais preciso e assim, o paciente ele vai ter uma evolução mais significativa quando você trata ele como um todo. Né? E como você falou, você tem que ver resultado, você tem que ver a coisa acontecer. Resultado. 1% todo dia já dá uma grande diferença e faz parte de um trabalho bem feito, e você chegou... com responsabilidade, com atenção, com carinho. Tudo isso faz toda a diferença, né? No dia a dia do paciente e tudo mais. Isso, com amor, né, Gel? Fisioterapia envolve muito amor, assim, pelo próximo. Eu sinto isso, né?